Boa noite, irmãos, irmãs e convidados para esse culto de louvor a Deus da Igreja Presbiteriana Betânia de Piratininga e Niterói. O texto inicial sobre o qual nós vamos refletir essa noite encontra-se no segundo livro dos Reis, capítulo 18, versos 1 a 12. Antes de abrirmos as Escrituras, vamos rogar a bênção do Senhor. Pai, eu quero louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Pai, rogar que o Teu Espírito venha nos iluminar para nós assimilarmos, Pai, e aplicarmos às nossas vidas as lições da Tua Palavra. Rogo que seja assim, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos, vamos extrair lições, então, de um dos livros históricos da Bíblia. Desde que eu comecei a estudar História na escola primária, eu tenho grande apreço por essa disciplina, especialmente pelo seu caráter instrutivo. Se as pessoas prestassem mais atenção na história, não repetiriam os erros que a humanidade tem cometido ao longo dos séculos. Basta observar a sucessão dos impérios e a repetição do padrão de ascensão, apogeu e decadência dos impérios. Somente no século XX, grandes impérios caíram através de guerras ou entraram em decadência. Um deles se orgulhava que o sol nunca se punha sobre seus domínios. A Bíblia contém várias narrativas envolvendo os antigos impérios do Egito, Síria, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma, os quais dominaram Israel em sucessivos períodos. Entretanto, a própria nação de Israel atingiu a condição de império no 10º século a.C., dominando nações vizinhas durante os reinados de Davi e Salomão, para depois então ser dividido em dois reinos chamados Israel e Judá, no início do reinado de Roboão, filho de Salomão, e aí então caminhar para uma decadência. Cerca de 3 séculos mais tarde, ocorrem os fatos históricos narrados nos capítulos 18 a 20 do segundo livro dos Reis que nós vamos analisar. Vamos inicialmente ler os versos 1 a 12 do capítulo 18, que dizem assim: No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou seus mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Assim, no ano 6º do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Assíria levou os israelenses para a Síria e os fez habitar em Ala, junto a Abor, rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não o ouviram,
nem o fizeram. A primeira lição que eu gostaria de extrair desse texto encontra-se nos 2 primeiros versos que acabamos de ler e refere-se à autenticidade histórica da Bíblia. O texto diz assim: no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Observe que o relato tem os nomes dos personagens, suas ligações, as referências geográficas e cronológicas, de modo que nós podemos verificar que Isaías reinou em Judá por 29 anos em torno do século VII, ou seja, entre 715 e 686 a.C. Ele sucedeu seu pai Acás e foi sucedido por seu filho Manassés. Ezequias foi contemporâneo de Oséias, último rei de Israel. A segunda lição que nós podemos extrair desse texto está nos versos 3 a 7. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas, derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã e até aquele dia lhe queimavam incenso. Ezequias herdou um reino assolado pela idolatria, da qual o seu pai, Acás, era o principal mentor e era dominado pelo Império Assírio. Conhecendo a história de Israel desde a saída do Egito, Ezequias sabia que a única possibilidade de restauração da sua nação estava no arrependimento e no retorno à fidelidade ao Senhor. A idolatria e a consequente disciplina já vinham acompanhando o povo de Israel desde os tempos de Juízes, logo após a conquista da terra de Canaã. Cada vez que os israelitas caíam na idolatria, Deus usava os povos vizinhos idólatras para discipliná-los. Quando reconheciam o erro e buscavam a misericórdia do Senhor, ele levantava o juiz para libertá-los, de modo espantosa, como aconteceu com Gideão, que o Senhor usou para derrotar um grande exército de midianitas e amalequitas com apenas 300 homens. Com a morte do juiz, o povo voltava à idolatria, reiniciando o ciclo que se repetiu 12 vezes. Durante o período da existência do reino dividido, Deus manteve essa atitude longânima com relação a Judá, mas não com Israel, porque Israel foi irredutível na sua idolatria. Após uma sequência ininterrupta de 19 reis idólatras, cujas dinastias se sucederam através da conspiração, Israel desapareceu como nação, sendo invadida pelo Império Assírio em 722, quando reinava Oséias, contemporâneo de Ezequias, como lemos agora há pouco. Entretanto, dos 12 reis que precederam Ezequias em Judá, a metade, ou seja, 6 reis fizeram o que era reto aos olhos de Deus, apesar de não haverem totalmente eliminado a idolatria praticada pelos demais. Desse modo, a misericórdia do Senhor preservou Judá como nação por mais 136 anos após a queda de Israel, que foi relatada poucos minutos atrás. Essa é a segunda lição. Apesar de ter um pai idólatra, de estar cercado de vizinhos idólatras e dominado por uma potência idólatra, que era a Assíria, né? Ezequias tomou a decisão de servir ao Senhor e promover a restauração moral e espiritual de Judá. Então, irmãos, nós não temos justificativa para não buscar a presença do Senhor e interceder por nossa nação que está mergulhada na idolatria e na corrupção. A terceira lição está na consequência da fidelidade de Ezequias declarada a partir do verso 5 do texto que já havíamos lido antes. Repetindo então a partir do verso 5.
Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele e teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. Irmãos, nós estamos vivendo dias semelhantes de crescente idolatria e degradação moral, potencializada pela diversidade e rapidez dos meios de comunicação, além de uma crise humanitária causada pela pandemia, pela disputa política e pelo consequente desemprego. Há rumores de interferência de potências dominadoras que tornam o ambiente ainda mais parecido com o ambiente de Judá no início do reinado de Ezequias. A firme decisão de Ezequias de servir ao Senhor teve consequências impressionantes sobre os destinos de Judá e do opressor Império Assírio, como nós veremos mais adiante. Então essa atitude de Ezequias aqui é exemplo a ser seguido para sairmos das crises em todas as escalas, desde a escala nacional até a escala pessoal, passando também pela própria igreja. É tempo de buscar o Senhor, buscar reavivamento, crendo na palavra de Deus. A palavra diz assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se enviar a peste entre meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E foi isso que ele vem fazendo desde os tempos da saída lá do deserto. A quarta lição está na consequência da infidelidade dos reis de Israel, que caíram na idolatria e causaram a extinção da sua nação, conforme se lê nos versos 9 a 12, que diz assim: no quarto ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano 6º do reinado de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. Esse evento histórico, que ocorreu em 722 a.C., evidencia mais uma vez a soberania e a fidelidade de Deus à sua palavra, conforme está escrito em Deuteronômio 7, de 9 e 10, que diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que odeiam, fazendo-os perecer, e não será demorado para com o que odeia, prontamente o retribuirá. Assim diz a palavra do Senhor. A quinta lição deriva da ousadia de Ezequias ao rebelar-se contra o império dominador. Isso está relatado nos versos 7 e 8, que diz assim: assim o Senhor estava com ele e teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Em resposta a essa atitude de Ezequias, o poderoso rei Senaqueribe, sucessor de seu pai Salmaneser, que havia dominado Israel, tá certo? Havia conquistado o reino do norte. Esse rei não poderia, na sua vaidade, admitir esse ato de rebeldia de um vassalo do Império Assírio. E reagiu com todo o seu poder, conforme nós podemos ler a partir do verso 13 desse mesmo livro que estamos estudando. E diz assim:
No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, a cidade de Laquis, dizendo: Errei, retira-te de mim, tudo quanto me impuseres, suportarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro como resgate. Tá? Continuando o texto, deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro que ele, rei de Judá, as cobrira e o deu ao rei da Síria. Mas a submissão de Ezequias não foi suficiente para aplacar a ira e a vaidade de Senaqueribe. Resumindo a longa narrativa a partir do verso 17 do capítulo 18 que estamos estudando, vemos que Senaqueribe enviou seus oficiais com um grande exército para cercar Jerusalém e obrigar Ezequias a se render. Rabsaqué, que era emissário de Senaqueribe, afrontou ao Deus de Israel, segundo a gente vê no texto que eu estou resumindo, e procurou derreter o ânimo de Ezequias e de suas tropas através do desprezo e da intimidação. Ou seja, ele queria minimizar suas perdas de uma batalha, então ele queria vencer no grito. A atitude de Ezequias é exemplar, reconhecendo a sua incapacidade pessoal de enfrentar aquele exército. Ele recorreu ao Senhor dos Exércitos através do profeta Isaías e obteve a seguinte resposta, conforme nós lemos no capítulo 19 desse mesmo livro, versos 6 e 7, que diz assim: Isaías lhes disse: Dizei isto a vosso Senhor, ide, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. Entretanto, Senaqueribe continuou pressionando Ezequias através de mensageiros com essas palavras: Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente? Crês tu que te livrarias? Novamente Ezequias busca o livramento do Senhor com essa oração, que deve nos inspirar nos momentos críticos, dos quais não temos saída por nós mesmos. Então, tendo Ezequias recebido carta das mãos dos mensageiros, leu-a e então subiu à casa do Senhor, estendeu a carta perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as regiões e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos humanas, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Isso está em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 19, versos 4 a 19. A resposta do Senhor através de Isaías é mais uma afirmação da soberania de Deus e um alerta para os poderosos arrogantes que abusam da autoridade que lhes foi outorgada, ou seja, a autoridade não lhes pertence,
foi outorgada por Deus. Vejamos então a resposta de Deus a partir do verso 20 do capítulo 19, dada a Ezequias. Como o texto é longo, eu vou destacar apenas alguns versos. Verso 20 diz assim: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu te ouvi. Aí logo adiante no verso 22, saltando agora para o verso 22, a palavra se dirige então a Senaqueribe, dizendo assim: A quem afrontaste? E de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. O verso 23 diz assim: Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: Com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano. No verso 25, Deus falando agora a Senaqueribe: Acaso não ouviste que já há muito dispus eu essas coisas? Já desde os dias remotos os tinha planejado? Veja aí a soberania de Deus. Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Ou seja, o próprio Senhor havia usado Senaqueribe para destruir as cidades dos pagãos. Tá? Então isso aí é uma declaração de soberania, soberania de Deus, né? sobre os reinos, sobre os reis. E no verso 32, saltando agora para o verso 32, o Senhor diz através do profeta Isaías: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. No verso 33, pelo caminho por onde vier, por esse caminho voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu, o Senhor, defenderei essa cidade, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi, que era o ascendente de Ezequias. Né? Isso está em 2 Reis 19, de 20 a 34. Então veja que a palavra do Senhor cumpriu-se naquela mesma noite. A palavra de Deus, a Escritura, diz que a palavra do Senhor se cumpriu naquela mesma noite, de um modo trágico, que deveria despertar os membros de igrejas que participam de festas pagãs, nas quais o nome do Senhor é blasfemado, como se vê a partir do verso 35 agora desse texto que estamos lendo. Verso 35 diz assim: Então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eles eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi. Voltou e ficou em Nínive, a sua capital. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, o seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada. Vejam, os próprios filhos o feriram. E fugiram para a terra de Araraque. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Isso está no 2º livro de Reis, capítulo 19, de 35 a 37. Então, nesse momento histórico, começa então a decadência agora do Império Assírio e a ascensão de um novo império que o Senhor levantará para cumprir os seus propósitos em relação a Judá, como a gente verá mais adiante. Restam ainda pelo menos 2 lições que nós devemos extrair dessa biografia de Ezequias. A próxima lição diz assim: o Senhor ouve a súplica dos seus servos e opera milagres, como nós vemos no capítulo 20, agora desse mesmo trecho
da segunda carta de Reis que nós estamos estudando. Então esse capítulo 20 começa assim. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. E das tuas mãos e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, teu servo. Davi, meu servo, desculpa. Vejam como a oração de um servo fiel pode acionar a misericórdia de Deus. O onipotente Criador do universo é capaz de revogar uma decisão sua em resposta à oração de um servo fiel. A próxima lição desse nosso texto é a seguinte: a Bíblia apresenta o homem como ele é. Não omitiu os pecados de Davi, não omitiu os pecados de Ezequias também. Então a Bíblia apresenta o homem como ele é, incluindo os acertos e os erros dos seus heróis, conforme se vê nesse descuido de Ezequias, que está relatado agora nos versos 12 a 19 do capítulo 20. Vale a pena ler esse trecho agora, apesar de longo, devido à conexão histórica. Então tenham paciência agora para um texto um pouquinho mais longo. Nesse tempo, diz o texto, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele tinha estado doente. Note que já estava despontando aqui o Império Babilônico, que viria suplantar o Império Assírio. Ezequias se agradou. O texto continua dizendo no verso 13 o seguinte: Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem na sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Veja que imprudência, né? Então, continua o texto, no verso 16. Disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isso está no segundo livro de Reis, capítulo 20, versos 12 a 18. Convém notar, irmãos, que a palavra do Senhor através de Isaías referia-se a um evento futuro, a invasão de Jerusalém pela Babilônia, que ocorreria na vida de seus descendentes, cerca de 2 séculos depois. Então fica mais uma vez aqui, né, declarado de uma maneira impressionante aqui a soberania de Deus, né? A reação de Ezequias nesse momento foi extremamente infeliz. Ele respondeu a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias.
Ezequias foi imprudente, possivelmente movido pela satisfação pessoal de exibir suas riquezas. A palavra de Deus, através de Isaías, declarou o que já estava determinado para acontecer 2 séculos mais tarde, no ano de 586, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiria Israel e levaria riquezas e cativos. Esse último evento reforça mais uma vez a soberania de Deus e o seu controle sobre a história da humanidade. A resposta de Ezequias sobre essa revelação sugere que ele não estava preocupado com seus descendentes. Foi ali um ato falho da parte dele. A resposta dele foi essa: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois ele pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Essa é a palavra dele, estou lendo a palavra de Ezequias. Boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. No capítulo 21, nós vemos que Ezequias foi sucedido, depois da morte de Ezequias, ele foi sucedido pelo seu filho Manassés, que começou a reinar com 12 anos de idade, o que nos leva à conclusão de que ele nasceu nesse período de clemência de 15 anos que Deus concedeu a Ezequias, depois daquele evento ali em que Deus declarou que daria mais 15 anos a ele. Creio que essa expressão aplica-se a cada um de nós ao longo de toda a vida e deve incluir tanta manutenção de nossos compromissos em dia, nossa vida financeira e fiscal organizada e bem documentada, nossa família bem orientada e sempre preparados para a volta do Senhor. Concluindo, vemos que esse trecho das Escrituras nos ensina, primeiro, a sabedoria de Deus, porque Ele é o Senhor da história. Toda a autoridade procede dele e a Ele nós devemos prestar contas. Segundo, o Criador do Universo ouve a oração dos seus servos fiéis. Terceiro, o Criador é capaz de retificar a sua palavra em resposta à atitude, à súplica dos seus servos. Em quarto lugar, o servo de Deus deve viver de modo prudente, como se o Senhor voltasse de imediato. Em quinto lugar, as narrativas contidas na Escritura confirmam que o rei Salomão, aquilo que o rei Salomão resumiu há 3.000 anos. Ele diz assim: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Isso está em Eclesiastes 1:9. Portanto, é prudente e sábio examinar a história, especialmente as narrativas da palavra de Deus, para assimilar as boas atitudes e livrar-se de repetir os mesmos erros dos nossos antepassados. No texto analisado, o herói humano é Ezequias, mas o fundamento de todos os acontecimentos é a soberania de Deus, juntamente com a sua misericórdia. Então, da experiência de Ezequias, eu quero ecoar essa advertência de Deus. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Associa essa advertência com aquela de Jesus. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Está em Mateus 24:42. Você está preparado para a volta de Jesus? Eu vou encerrar aqui com essa pergunta. Você está preparado para a qualquer momento o Senhor voltar para arrebatar a igreja? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.